E para fazer esta peça, eu utilizei a linha Fashion Egito 8/4 da Têxtil Piratininga. É um fio 100% algodão. Cada novelo tem 130 gramas e a tex do fio é 300. Eu trabalhei toda a peça com um fio duplo, por isso estou recomendando aqui a agulha de crochê de 5 milímetros. Caso você não goste de trabalhar fio duplo, você pode usar o fio simples da linha AMI, que também é da Têxtil Piratininga, também é 100% algodão, e a tex é um pouquinho maior, 516. Então, dá para trabalhar com a AMI, inclusive mesclando na mesma peça. Fio duplo de Egito com o fio simples do AMI, aproveitando aí todos os fios que você tem. As cores que eu utilizei foram goiaba, que é essa daqui, o lilás, mostarda e solar. Como é uma peça que eu estava aproveitando sobras, eu mesclei também com o fio Divine, que é esse daqui. Ele tem a espessura do Egito, porém ele não é 100% algodão, é 85% algodão. Em alguns momentos, eu acrescentei aqui no fio duplo o Divine com o Egito, na cor lilás, e também na cor amarela, junto com o solar. Então, você pode fazer isso também, ou trabalhar toda a peça com Divine, sabendo que ele é 85% algodão. Essa peça é trabalhada toda em bloquinhos de 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. É o mesmo ponto que a gente usa no Granny Square, que é o quadradinho da vovó, porém vamos trabalhar carreiras de ida e volta. Então, a gente vai intercalar na correntinha um bloquinho. Isso faz com que, aqui no início da carreira, uma a gente vai iniciar com 3 pontos altos em um bloquinho, e a outra com um ponto alto aqui no primeiro. Bloquinho, ponto alto, só para intercalar. E a sequência será sempre essa: mostarda, solar, mostarda, solar, mostarda. Então, são 5 carreiras, intercalando uma de cada cor. Na sequência, 4 carreiras goiaba e 2 lilás. Volto ali na cor mostarda e vamos repetir isso por toda a peça. Para trabalhar o fio duplo, você pode puxar um fio de cada novelo, e nesse caso a gente usa, de fato, pelo menos 2 novelos de cada cor, ou você pode fazer como eu fiz aqui, tirando o cone de papelão de dentro, e aí você consegue puxar um fio de dentro e um de fora. Eu vou começar aqui com uma manga. A manga ficou com aproximadamente 40 centímetros. Todas as medidas que eu vou passar aqui são para o tamanho GG, que foi o vestido que eu fiz. Então, vou pegar aqui o fio duplo, na cor mostarda. E para a manga serão 16 bloquinhos de pontos altos. Para saber a quantidade de correntinhas, eu vou multiplicar 16 por 4, que é o quanto eu preciso para cada bloquinho. Então, pelo menos 64 correntinhas. Eu sempre faço um pouquinho a mais para garantir, se eu não pular nenhuma mais ali no meio. E a mesma coisa você vai fazer no corpo do vestido, que eu já vou passar a medida. Então, eu começo aqui com o nó corrediço e 64 correntinhas. É importante que essa primeira correntinha seja bem soltinha, para não repuxar, porque esse vestido ele é trabalhado no sentido vertical. Então, aqui seria o ombro e aqui o comprimento do vestido. Se você repuxar essa correntinha, ela vai ficar mais curta de um lado do que do lado da finalização. Então, se você tiver dificuldade, pode até pegar uma agulha maior aqui, uma 5,5, para fazer essa correntinha inicial. Então, aqui eu tenho as minhas 64 correntinhas, coloquei algumas a mais para garantir. Subo 3, que serão o meu primeiro ponto alto. E aí, no quarto ponto, pegando pela alça de trás, ó, eu entro aqui, pego a alcinha de trás da correntinha. Faço mais 2 pontos altos. E aí, já vai ser o meu primeiro bloco. Uma correntinha de espaço.
E na base, eu vou pular 3 correntinhas. 1, 2, 3, pego pela alça de trás e faço mais um bloco de 3 pontos. Correntinha de espaço, 1, 2, 3 na base, na quarta, faço mais um bloquinho. E aí, nós vamos repetir isso até o final da carreira. Aqui estou fazendo as mangas, então serão 16 bloquinhos. Na parte da frente e das costas, a minha sugestão são 34 blocos. Então, você vai fazer a correntinha de 34 vezes 4, para saber a quantidade. 34 vezes 4, 136 correntinhas. E vai trabalhar exatamente da mesma forma, lembrando que aqui nós temos o comprimento do vestido e não a largura, como normalmente a gente faz. Então, eu vou terminar aqui essa carreira e já volto para mostrar a troca de cores, para trocar para a cor solar. Terminei aqui, 16 bloquinhos. As correntinhas que sobram, que eu fiz a mais aqui para não ter problema de faltar, a gente corta e vem desmanchando pelo lado ao contrário aqui. E pronto, ó. Por isso, eu sempre faço a mais, melhor sobrar do que faltar, né? Bom, aqui, se a gente fosse continuar com a mesma cor, no caso do lilás ou do goiaba, era só subir 3 correntinhas, que equivalem ao ponto alto, mais uma de espaço, que aqui nessa lateral eu fico somente com ponto alto e não com o bloquinho completo. Venho no próximo espaço e sigo com bloquinhos em cima da correntinha. E aí, finalizo a carreira com uma correntinha e um ponto alto aqui no final. Como nós vamos trocar de cor, eu vou cortar esse fio. Então, é uma peça que tem muitos arremates. Corto aqui. Vou arrematar nesse último ponto. Arremato. E aí, vou pegar o fio duplo na cor amarela, que é o solar. Aqui eu estou usando com o Divine junto. E vamos começar com o falso ponto alto. Eu faço o nó corrediço, deixando uma pontinha aqui para facilitar depois o arremate. Como eu disse, serão muitos arremates. Então, eu faço o nó corrediço, viro a peça, porque eu estou trabalhando carreiras de ida e volta, então, agora vai ser aqui no avesso. Dou uma laçada, como se fosse já o meu ponto alto, entro aqui no primeiro ponto e, de fato, faço o meu ponto alto. Então, não vai ter a subida de 3 correntinhas, eu já inicio com esse falso ponto alto. Correntinha de espaço e sigo trabalhando os bloquinhos. Então, serão 5 carreiras assim, intercalando o marrom, que é o mostarda, com o amarelo solar. Começo com o mostarda e termino com o mostarda. Você pode mudar também essa combinação de cores. É que a nossa referência segue esse padrão, então, por isso eu fiz seguindo esse padrão. Vou terminar aqui essa carreira, e aí eu mostro pra vocês como que a gente retoma na próxima, começando com os 3 bloquinhos. Último bloquinho da carreira, correntinha de espaço, eu venho na terceira de subida, daquele primeiro ponto alto,
Faço meu último ponto e arremato. Mesma coisa. Se eu fosse seguir com a mesma cor, eu subiria 3 correntinhas, viraria o trabalho e já faria mais 2 pontos altos aqui na mesma base. Como vamos trocar de cor, eu pego a nova cor e faço o mesmo esquema do falso ponto alto. Começo deixando uma ponta para o arremate, faço nó corrediço. Dou a primeira laçada, já entro aqui no meu ponto e vou fazer 3 pontos altos no mesmo de base. Correntinha de espaço, venho no próximo e faço um bloquinho. E assim nós vamos seguir pela manga. Eu ainda não tenho a medida aqui, vou terminar as 2 partes da manga. E mais adiante no vídeo eu passo a medida e a quantidade de carreiras. Mas eu já gostaria de passar para vocês como eu fiz a frente e as costas. Imagine que frente e costas serão 2 retângulos, tá? Contando aqui do ombro até as pernas. E nós vamos fazer um pequeno decote tirando 2 bloquinhos, tá? Então, dos 34 bloquinhos, nós vamos tirar 2 aqui para fazer o decote, depois eu retomo mais 2 para fazer o outro ombro. Na minha peça, eu cometi um pequeno erro e coloquei 4 bloquinhos no meu decote, que ficou muito grande. Então, o que eu vou fazer aqui um ajuste. Para chegar nessa medida que eu estou passando para vocês, eu vou dobrar, então eu já tenho aqui os meus bloquinhos das costas. As minhas costas eu vou fazer um painel inteiro, sem essa diminuição do decote. E aí, eu vou ficar com a costurinha nessa parte, ao invés de ficar aqui na junção dos ombros. Essa é a única diferença. Pro meu tamanho, eu deixei 17 bloquinhos para cada ombro e 18 aqui no decote. Essa largura, você tem que contar que ela vai ser a largura do seu quadril. Como ele é um retângulo, não é acinturado, não tem diminuição, essa largura tem que caber no seu quadril. Então, com essa manga aqui, você já consegue fazer uma medida aproximada. Então, por exemplo, se você tem um quadril mais estreito, poderia colocar 15 bloquinhos em cada ombro, 16 no meio. Você pode adaptar a sua peça, tá? Ou, inclusive, aumentar também. No comprimento, a minha sugestão são 34 blocos, mas caso você queira um vestido menor, com essa manga aqui, você também já consegue ter uma ideia quantos bloquinhos você vai tirar. O meu ficou com aproximadamente 1 metro, contando do ombro até o comprimento, porém, considere que essa peça pode ceder, e ela é uma peça pesada, então tem grandes chances dela ceder, e aumentar no comprimento, tá? Então, a gente tem que considerar também essa possibilidade. Se você quer uma peça mais leve, você vai trabalhar com o fio simples do Egito, agulha número 3, e aí, provavelmente, você vai dobrar a quantidade de bloquinhos, mas aí o ideal é fazer uma amostrinha mesmo com o fio simples para ver o tamanho que vai ficar. Então, aqui eu já vou aproveitar, como eu tenho esse pedacinho da manga, eu vou mostrar como eu faço aqui para diminuir 2 bloquinhos e depois retomar. Aqui não é o tamanho real do vestido, né? Vou pegar aqui uma outra cor para vocês visualizarem. Então, para fazer a diminuição, depois de 17 bloquinhos, vou pegar aqui o lilás, eu arremato aqui a minha cor, e aí eu só volto 2 bloquinhos, prendo o meu fio da mesma forma, com o falso ponto, aqui é desse lado, né? Então, deixo 2 bloquinhos pro decote, entro aqui nesse ponto, e observe sempre a repetição que você tem. Então, aqui, lembra que a gente intercala, né? Um ponto alto para começar a carreira e um bloquinho. Então, essa daqui será de um ponto alto. Faço a correntinha e sigo.
Então, eu fiz 18 carreiras com essa diminuição de 2 bloquinhos. Para retomar depois das 18 carreiras, normalmente vai ser aqui, né, no final da carreira. E aí, da mesma forma, tô aqui com o meu nó corrediço. Aqui eu estou do lado direito, né, finalizando a carreira. Você já vai estar com o fio, então, se não for troca de cor, vai seguir aqui com a mesma cor. E aí, eu tenho que aumentar 2 bloquinhos. Vou acrescentar 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viro e subo normal. 3 correntinhas no quarto ponto. Pego pela alça de trás, como a gente fez lá no início, faço um bloquinho. Correntinha, pulo 4. Faço mais um bloquinho. Correntinha, venho nesse ponto e faço um bloquinho que seria aqui no espaçamento, mas para ficar mais firme, eu coloco em cima desse ponto, e aí os próximos eu sigo no espacinho. Poderia pegar também nessa correntinha exata, mas eu acho que fica meio frágil, então eu pego nesse ponto e sigo a carreira. Aí eu retomo os meus 34 bloquinhos e trabalho o outro ombro com mais 17 carreiras. Terminei as 2 mangas, no total eu fiz 33 carreiras, tá? Começando aqui pela sequência do marrom com amarelo, finalizando no lilás. Então, quando eu fizer a costura, vai dar certo aqui a repetição, a continuação das cores. Em centímetros, ela ficou com 38 por 38. Deu praticamente um quadrado essas 2 partes das mangas. Agora, nós temos vários arremates para fazer aqui nas laterais, em todas as trocas de cores da peça, você vai ter esse trabalho de fazer o arremate com a agulha de tapeceiro. Eu vou mostrar um aqui, como eu faço, e você vai fazer isso em todos. Como a gente trabalhou com fio duplo, eu vou fazer o arremate duplo também. Então, eu pego os 2 fiozinhos, não preciso separar os 2. E aqui, no caso, eu tenho a cor lilás, eu vou sempre tentar esconder dentro dos pontos em lilás para não dar contraste. Então, é só vir aqui, pegando dentro dos pontos e esconder. Essa agulha é a número 18, é agulha de bordado, a gente chama também de agulha de tapeceiro, porque ela não tem a ponta da costura. Tem gente que faz também com a própria agulha de crochê, também é uma possibilidade. Aí, você pega uma agulha mais fininha, porque a agulha 5 vai ser difícil de entrar aqui, mas você pode ir puxando também com uma agulha de crochê. Aqui, no caso, eu recomendo uma 3 milímetros, para você conseguir entrar bem aqui. Não precisa dar nozinho, tá? Algumas pessoas colocam uma gotinha de cola de tecido, eu também não coloco, e corto rente. Então, eu passei aqui mais ou menos uns 5 a 8 centímetros, corto e tá feito o arremate. Isso a gente vai fazer com todos os fiozinhos das mangas e das partes da frente e costas. Bom, gente, aqui é o seguinte, eu alfinetei toda a lateral, deixando aqui um espaço para as mangas. E a diferença que vai ter da minha peça para a de vocês é que o meu decote, ele ficou com 4 bloquinhos. Então, eu dividi metade para frente, metade para as costas.
E a minha costura dos ombros vai ficar aqui um pouco mais pra trás. A de vocês vai ficar bem aqui, certo? Porque tem 2 bloquinhos nas costas e 2 na frente. Agora, é só costurar. Eu vou demonstrar a costura, como eu vou fazer, nas mangas ali na mesa. Mas só pra vocês terem uma ideia. Então, eu alfineto tudo, eu alinhei as cores também, ó, da parte da frente com as costas. E agora, é só costurar. Então, eu vou demonstrar a costura pra vocês aqui na manga, tá? Conforme a referência, a manga é feita no sentido do vestido também, tá? Na vertical, então, eu vou fechar assim. Se você quiser, você pode fechar desta forma e fica muito mais fácil de ajustar o comprimento, caso você precise diminuir ou aumentar. Dessa forma aqui é muito mais fácil, porém, na referência está vertical, vou fazer vertical. Espero que dê certo o meu comprimento. Se não der certo, eu tenho que acrescentar carreiras aqui, ou fazer um punho, enfim. Mas se ficar longa, aí complica um pouco mais, porque a gente tem que cortar o crochê. Por isso que eu fiz, já pensando nela ficar menor do que muito longa, tá? A costura que eu vou fazer é com o ponto atrás. A mesma costura que eu vou fazer aqui, eu faço juntando as partes do corpo, né, frente e costas. Recomendo que vocês alfinetem, caso tenham dificuldade. Esse crochê não tem direito e avesso, porque como a gente trabalhou carreira de ida e volta, e é o mesmo ponto, sempre vai ter um leque no direito, outro no avesso. Então, não tem muito o que acertar aqui, né? Pode costurar de qualquer lado. Eu escolhi aqui costurar com a cor marrom, porque eu tenho aqui no meu início, né, o meu marronzinho. Poderia ser o lilás também. Eu coloco o fio dobrado na agulha número 18 e vou fazer ponto atrás. Então, eu alfineto aqui certinho os bloquinhos. Essa costura fica para o lado do avesso, tá? Quem gosta pode unir com pontos baixíssimos e a própria agulha de crochê também. No caso da manga, eu poderia ter feito também a união pela última carreira, já fechando esse tubinho com pontos baixíssimos, né? Eu pegaria aqui nesse leque, no espaço da correntinha, eu já pegaria a parte marrom com ponto baixíssimo. Mas também, como é uma peça piloto, se precisar de ajuste, tem que desfazer toda a carreira. Nesse caso, eu desmancharia só a costura. Por exemplo, se ficasse muito apertada ou muito larga aqui a manga, tá? Vou prender o fio aqui no início. Já arremato sem nozinho, né, pela própria alça. E aí, eu vou avançar um pouco e voltar no ponto anterior. Avanço um pouquinho e volto no ponto anterior. Como são peças simétricas, iguais, né, de um lado e do outro, você pode pegar exatamente no mesmo lugar. Então, aqui, ó, eu vou avançar um pouquinho, pegar na correntinha de espaço. Volto na base do leque. Avanço aqui e volto. Faço toda a costura, vai ficar assim. Eu vou costurar primeiro as mangas, aí eu vou encaixar ali no manequim, pra pegar a medida certinha que eu preciso, e aí eu fecho a lateral do vestido, né, frente e costas, já deixando o espacinho certo. E aí, eu venho mostrar pra vocês como que eu costuro as mangas no vestido. Terminei aqui a costura da lateral, deixando o espaço para a manga. Eu nem arrematei, porque pode ser que eu precise ou aumentar ou abrir um pouco essa costura, tá? Então, aqui a minha peça está do avesso, costura
pra fora. No meu caso, a costura do ombro não está aqui em cima, tá aqui embaixo. Então, eu vou marcar aonde seria a costura do ombro, que é onde vai estar na peça de vocês. A manga, eu viro para o lado do direito, aqui tá a minha costura. Eu vou colocar a costura na parte de baixo aqui da axila. E vou colocar a manga por dentro. Então, a manga está com o direito pra fora, porque eu vou colocar ela aqui dentro do vestido e vai ficar direito com direito, tá? Coloco toda ela aqui. Alinhando a costura aqui de baixo e a marcação aqui na parte de cima. E vou alfinetar aqui, olha, no avesso, né? Então, aqui eu tenho o avesso, ela está direito com direito. Vou alfinetar e costurar aqui por dentro. Coloco direitinho. Em centímetros, vamos ver quanto que ficou aqui. 23 aproximadamente. Aqui não tem como alinhar bloquinhos, porque essa peça está na horizontal e essa na vertical. Então, é só não esticar muito, vem acomodando direitinho aqui. E depois eu finalizo, ó, essa partezinha aqui com a costura da lateral, por isso que eu ainda não arrematei. Então, lembrando que a costura de vocês vai estar aqui no ombro, a minha ficou pra trás, porque eu fiz aquele ajuste. Então, você vai alinhar a metade da manga com a costura do ombro. Aqui na costura das mangas, eu vou escolher para costurar o fio que está por fora aqui, que é o amarelo. Porque na parte de dentro tem troca de cores. Então, inevitavelmente aqui, por exemplo, na parte goiaba, vai aparecer um pouquinho da costura amarela. Como ficou aqui nos ombros, eu escolhi a cor goiaba. Na parte aqui, ó, marronzinha, aparece um ou outro pontinho, mas não tem problema, né? É uma característica do trabalho artesanal. Eu não recomendo costurar com linha de costura para ficar mais imperceptível, porque ela é mais frágil, mesmo aquela linha invisível, que é poliéster, eu acho melhor costurar com o próprio fio. E aí, eu vou pegar aqui a linha amarela e vou costurar da mesma forma, fio duplo, faço a laçadinha e vou fazendo o ponto atrás. Sempre costurando aqui pelo lado de dentro, vou prender aqui o fio. Avanço um pedacinho e volto no ponto anterior. Avanço mais um pedacinho e volto no ponto anterior. Aí, eu costuro aqui essas duas mangas. Com as mangas costuradas, agora eu vou fazer o acabamento aqui no decote. E uma dica para você, se você quiser fazer esse acabamento, é usar uma agulha menor. Estou usando aqui a 4 milímetros e eu escolhi a cor goiaba. E vou contornar o decote. Por que que eu decidi fazer esse acabamento? Inevitavelmente vai ficar diferente aqui, ó, um lado e o outro, porque eu tenho a correntinha onde eu retomei aqui os meus pontos. Então, eu começo, eu já virei a peça pro lado do direito. Eu vou começar aqui pela parte de trás, no meio das costas. Da mesma forma, eu faço o nó corrediço com fio duplo, porém com agulha 4, pra facilitar, porque eu vou ter que entrar aqui, ó, no meio de alguns pontos. Então, eu vou começar o meu primeiro bloquinho. Não vou fazer a correntinha de espaço, venho direto aqui no próximo.
E essa distribuição, você tem que fazer meio a olho, para que sua peça não fique ondulada, né, embabadada, e nem muito apertada. Então, depende muito da tensão de ponto de cada um. Então, é só fazer aqui toda a volta e arrematar com ponto baixíssimo. O mesmo acabamento do decote, você pode fazer nos punhos e também na barra do vestido. E depois desse acabamento finalizado, a nossa peça já está pronta. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.